sobre o clima, a gente tem uma previsão já para os próximos 3 meses. Essa previsão já está na página inicial do Notícias Agrícolas, viu, no Enberg, certo? Pode checar essa previsão, que ela está bastante completa, previsão com dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai te dar um panorama bem completo. Mas fique atento, porque a gente tem aí projeções de que possa começar a chover agora no sul do país a partir dessa semana, mas não de forma tão bem distribuída. As condições ainda são de chuvas mais pontuais e os maiores concentrados, os maiores acumulados ainda estão lá na região norte e nordeste, principalmente na região do Mato Piba. Vamos começar já falando de clima. No Tocantins, na semana passada, nós tivemos chuvas de até 200 milímetros. Essas chuvas, inclusive, prejudicaram a colheita, paralisaram a colheita em muitos pontos. Nós demos aqui alguns destaques, falando, inclusive, que rodovias tinham sido prejudicadas, né, fechadas. O escoamento da safra estava comprometido. Essa condição continua. Segue chovendo muito no Tocantins, em toda a região do Mato Piba, mas Tocantins é a região, e Piauí também concentra bastante essas chuvas, mas o Tocantins é o principal destaque, tá? Então, a gente tem essas informações de clima, que são informações que realmente preocupam e chamam atenção. Boa tarde para Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa tarde, pessoal de Tangará, sejam bem-vindos. Milho safrinha, a gente vai falar já sobre esse mercado também. Hoje é um dia de queda para as principais commodities agrícolas, em partes porque o petróleo cai quase 30% nessa segunda-feira. A gente vê que há um impacto sobre esse mercado, mas não de forma generalizada. Mas o petróleo especificamente então cai mais de 30%. Algumas commodities sentem mais do que outras, como por exemplo, algumas que estão mais conectadas com o petróleo, como é uma situação que a gente vem falando bastante por aqui. Por exemplo, o milho cede mais de 2% na Bolsa de Chicago, já a soja perde um pouquinho menos. A soja, inclusive, iniciou o dia trabalhando em campo positivo, testando algumas leves altas de pouco mais de 1 ponto, pouco mais de meio ponto. Na sequência passou a operar em campo negativo, mas também ainda bem próxima da estabilidade. Agora, o milho, como eu falei para vocês, tem uma baixa de mais de 2%, quase 3% neste momento. Cai também o trigo, o café e o açúcar, que perde 2,5% agora na Bolsa de Nova York, e cede também o algodão, mais de 1%. Vejam como a gente olha para as commodities que tem realmente uma ligação mais intensa, mais profunda com o petróleo, e elas apresentam quedas então mais intensas também, porque o petróleo agora na Bolsa de Nova York cai 27,5% para ser cotado a $12,24 por barril, certo? Se a gente olhar aqui para o nosso mercado futuro, para B3, nós vamos ver, vamos começar com os preços do milho. Os preços do milho trabalham em campo misto, como a gente costuma dizer no mercado. Alguns vencimentos caindo, outros registrando paredes. Paredes já te respondo sobre a arroba do boi, vamos chegar lá. Mas a gente olha para o mercado do milho, um mercado em campo misto, ou seja, testando ali campos positivos, campos negativos. Nesse momento a gente tem baixas de pouco mais de 0,4%, tá? Já testou pequenas altas também. E se a gente olha para o mercado do boi, na B3, nesta segunda-feira, nós temos para o contrato abril R$ 199,50 por arroba e uma alta de 0,76%. E para o maio, R$ 193,00, estável. R$ 193,00 por arroba é a referência maio na B3. Certo? Vamos falar um pouquinho do dólar, que daí a gente já puxa os nossos primeiros destaques, que estão bastante ligados à política e economia. O dólar, nesse momento, opera com baixa de 0,76%, abriu com uma queda um pouco mais intensa, perdia mais de 1% a moeda americana, depois da disparada histórica da última sexta-feira, quando o dólar superou 5,70, vocês se lembram? E hoje a gente tem o dólar valendo, neste momento, R$ 5,62 e uma baixa de 0,76%. A Bovespa sobe um pouquinho,
Estou só terminando de conferir aqui a alta, mas sobe um pouquinho. Por que isso está acontecendo? Carla, não era para o dólar estar subindo novamente? Não era para a gente ter um novo momento de alta ou uma continuidade da escalada do dólar? Teve toda aquela comoção na sexta-feira e tudo mais? Sim, era para isso ter acontecido. Todavia, o presidente Jair Bolsonaro deu uma coletiva de imprensa nesta manhã de hoje, junto com alguns dos seus ministros mais próximos ali, em quem ele se apoia efetivamente, que é o ministro Paulo Guedes, da Economia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O que aconteceu? Nessa coletiva de imprensa, o Bolsonaro veio a trazer mais notícias positivas sobre o Brasil, depois de tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira. O mercado chegou até a especular que o próximo ministro a sair seria o ministro Paulo Guedes, que é natural que o mercado especule depois da saída de um ministro tão importante como era na cara do governo Bolsonaro o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro. Então se especulava a possibilidade de sair o Paulo Guedes. Paulo Guedes hoje foi uma espécie do dia do fico. Paulo Guedes voltou a agradecer a confiança do presidente Bolsonaro, que por sua vez reafirmou: quem manda na economia é o Paulo Guedes e eu apoio tudo aquilo que ele fizer. Da mesma forma, Paulo Guedes agradeceu mais de uma vez durante a coletiva a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Isso trouxe certa tranquilidade ao mercado, que estava bastante tenso, bastante incerto, né, ou bastante temeroso do que iria acontecer nessa segunda-feira. Afinal, o pronunciamento dele sobre a saída do Moro aconteceu só no final da tarde da sexta-feira, quando os mercados já estavam fechados. Inclusive, a gente comentou sobre isso, né? O que vai acontecer com o mercado depois que o Bolsonaro se pronunciar? Porque a gente viu o que aconteceu depois que o Moro se pronunciou. E depois do pronunciamento, ele trouxe essa coletiva de imprensa que, na minha opinião, foi mais importante até do que o pronunciamento que ele fez na sexta-feira. Então, as colocações que ele trouxe hoje, junto com os seus ministros trabalhando de forma clara, objetiva e direta, já vou detalhar um pouquinho do que eles disseram, trouxe mais tranquilidade ao mercado, trouxe mais confiança ao mercado do que ele fez na sexta-feira. O que disse o Paulo Guedes? Paulo Guedes fala que o Brasil vai voltar a crescer, que o Brasil vai seguir os seus planos, né, e que vai continuar trabalhando para recuperar a economia ao lado das necessárias medidas de isolamento sociais, de quarentenas e tudo mais. Então, a gente tem essa condição aí do Paulo Guedes. Ele veio para trazer realmente essa reafirmação de que ele permanece no cargo e que ele continua trabalhando ali com o que ele já vem fazendo. Então, ele não trouxe grandes mudanças no planejamento da economia brasileira nem nada disso. Ele só trouxe a continuidade do que ele já está fazendo, a continuidade das reformas, a continuidade do restabelecimento da confiança, certo? Então é isso que o Paulo Guedes disse. Na sequência, veio a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, falando o seguinte: estamos bem abastecidos, a logística está funcionando normalmente, nós temos comida para abastecer todos os brasileiros e ainda exportar e favorecer a nossa balança comercial, e as nossas exportações agropecuárias de abril serão recordes, tá? A ministra, em resumo, falou isso. As exportações vão ser recordes, o nosso abastecimento está mantido e a nossa logística funcionando normalmente. Ela não foi muito questionada pela imprensa que acompanhava a coletiva sobre o agronegócio, então ela não deu mais informações, ou, por exemplo, ela tem pleiteado a antecipação do Plano Safra, não deu mais detalhes sobre isso, assim como não detalhou, por exemplo, medidas esperadas para o auxílio do setor sucroenergético, também não trouxe essas informações, mas sabemos que a ministra está bastante próxima do presidente para efetivar essas medidas que são urgentes, principalmente a do setor sucroenergético. Ela é bastante esperada, né, pelo setor, que diz aí que é uma situação de calamidade, efetivamente, o que passa o setor sucroenergético nesse momento de crise.
da pandemia do coronavírus. Na sequência, veio a questão também do ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio, afirmando que segue também o plano de concessões do governo, os leilões vão continuar. Inclusive, o ministro falou que os próximos editais já devem sair nos próximos dias, que ele tem estado em contato com os investidores que mantêm o seu plano de investir no Brasil e mantém a meta do investimento privado de 250 bilhões de reais em infraestrutura. Falou de projetos de rodovia, de ferrovia que já estão saindo do Tribunal de Contas da União, enfim, também trouxe bastante tranquilidade, bastante notícia positiva. Esse foi o tom da coletiva dessa manhã, de segunda-feira, certo? Foi isso que os ministros tentaram trazer. O professor Manuel, porque a gente tem aqui, que bom que a gente vive numa democracia, né? Pra gente ter várias opiniões, né? O Renato Matos está conversando aqui com a gente pela nossa live, dizendo que não, né? Que ele acha que o pronunciamento do Bolsonaro também não foi positivo hoje, mas aqui a gente tem o professor Manuel dizendo o seguinte: a fala dos ministros acalmou o mercado e seguiremos em crescimento. PIB agropecuário vai ser o suporte novamente para o Brasil. Aí o Tarcísio disse: já retirei meu apoio, porém espero que dê tudo certo. Aí o Vanderlei diz: vai dar tudo certo. Então, assim, a gente sabe que, desde o que aconteceu na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo duras críticas e as opiniões sobre ele de várias instituições, de várias associações, de um grupo de empresários veio mudando drasticamente desde a saída do ministro Sérgio Moro. Claro que isso muda algumas perspectivas aqui no Brasil, mas de qualquer forma, como eu falei, volto a afirmar, né? É importante que cada um dê a sua opinião, haja como ache certo, ache adequado para a sua atividade, para o seu negócio, para a sua realidade, mas é importante que a gente continue torcendo para que o Brasil dê certo, para que o agronegócio continue avançando e como a gente, não vou lembrar aqui, assim, foi o próprio professor Manuel que falou, o PIB agropecuário vai continuar sustentando o Brasil. De fato, o PIB agropecuário tem essa projeção de continuar positivo, enquanto o PIB nacional, hoje no Boletim Focus, foi revisado mais uma vez, e nós temos aí a possibilidade de que a contração da nossa economia e do nosso PIB seja de 3,34%. Na última segunda-feira, na segunda-feira passada, essa contração foi estimada em 2,96%. Então, mais uma vez, a gente revisou essa contração do PIB, como não acontece só no Brasil, é importante dizer, mas acontece nas principais economias do mundo, porque ninguém estava antevendo essa questão da pandemia do coronavírus. Todas as economias foram atingidas diretamente por isso. Claro que as economias mais fragilizadas, como a economia do Brasil, que vinha de anos muito difíceis, ensaiando ali tomar um fôlego, uma recuperação, tenha esse impacto mais agressivo, né? É natural que isso aconteça. Assim como outras economias da América do Sul vão reagir da mesma forma. Então, é importante que a gente veja esse espectro um pouquinho mais ampliado para entender que não se trata de um problema exclusivo do Brasil agora, né? Vamos ver aqui os nossos comentários. Vinícius, fala do presidente foi muito firme e extremamente confiável com os ministros ao seu lado. Diz aqui o Barcelos, o problema é que enquanto acontece essa discussão de ministros, muita coisa para, que já não bastasse o coronavírus e a cerca do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, Barcelos, como eu falei, a gente não estava esperando ter um novo problema, né? Então a gente tem um novo problema e, querendo ou não, essas saídas, essas acusações, né, essa troca de acusações, esse desalinho do presidente com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, tudo isso gera uma espécie de crise, né, institucional, se especula muito sobre as relações e isso traz certo temor, certa incerteza para o mercado financeiro. Isso é bastante ruim, isso tem que ser levado em consideração, né? Então não são as ações que o governo estava tomando efetivamente dentro de cada setor, dentro de cada pasta, né? Trata-se de uma outra espécie de problema. O Vinícius, para o setor agro, com a ministra da Agricultura ao lado, também foi muito firme e gerou tranquilidade para o mercado. Isso sem dúvida.
Sabe de alguma discussão sobre a seca no sul? Barcelos, já foram anunciadas algumas medidas para os produtores que sofreram com a seca, não só no Rio Grande do Sul, mas o que eu sei é que as verificações do Proagro estavam aumentando no Rio Grande do Sul e há condições, sim, diferentes para o pagamento de dívidas e financiamentos e tudo mais para os produtores que sofreram com esses problemas de clima, tá? Então, há sim condições diferentes. Essa discussão já ocorreu, vem ocorrendo inclusive na Farsul com instituições governamentais, estaduais, e eu sei que isso não saiu da pauta, tá? É conhecida a gravidade da crise do produtor gaúcho nesse momento e medidas já foram anunciadas e eu sei que continua na pauta, tá? O Vanderlei nos diz aqui, Bolsonaro está no caminho certo, né? Então, são essas diferentes opiniões que é natural que a gente receba aí ao longo dessa, como eu falei, dessa nova crise que se instalou no Brasil. Principalmente essa crise de entendermos que novos passos o governo vai tomar. Mas o que a gente recebeu hoje nessa coletiva, na minha humilde análise, foi bastante positivo. Realmente trouxe alguma tranquilidade ao mercado. Reflexo disso é essa queda que a gente teve aí na moeda norte-americana e que continua, tá? Arruda São Pedro, boa tarde. Dólar a R$6 e petróleo sobrando nos barris. Como gerar equilíbrio nos insumos daqui pra frente? Nosso setor do café vai ficar na retaguarda. Arruda São Pedro é o Fernando que tá falando comigo, eu imagino, né? Eu imagino que não só o setor cafeiro vai ficar na retaguarda, mas alguns outros setores também. A gente sabe que para exportar, não só o setor do café, mas a soja, o milho está exportando um pouco menos agora, mas a gente está exportando bem café, a gente está exportando soja bem, com bons preços. O objetivo aqui é fazer o quê? É fazer uma operação de forma que você consiga fazer as suas vendas, talvez as suas vendas futuras também, e já travar os seus custos de produção para você não perder essa margem, né? Então, o objetivo é realmente fazer esse casamento aí das vendas com as compras para que você possa garantir margens saudáveis de rendimento, tá? De lucratividade. Então, você que é um super profissional aí do setor cafeeiro, certamente conhece essas melhores operações, os melhores momentos, as oportunidades. Mas, óbvio, o dólar na casa que está agora 5,62, né, já superamos 5,70, ele encarece, sem dúvida nenhuma, os custos de produção e não para uma ou outra cultura. Ele encarece para todas as culturas, porque a maior parte dos nossos insumos é importada, é dolarizada, e a gente vai sentir esse impacto. O fiel da balança é o dólar, que está valendo $12 por barril, sem dúvida. Então, vai haver um equilíbrio. As relações de troca para a soja, por exemplo, estão bastante favoráveis. Para o café, a gente está, inclusive, trabalhando num material para entender melhor que momento é esse. Mas, de qualquer forma, há condições de se fazer essas operações onde você tenha margem. É isso que você tem que procurar, né? Fazer esse casamento de informações para garantir a sua margem, o seu preço. Diego, sabe alguma coisa sobre Paulo Guedes? Alguma coisa em que sentido, Diego? Nós conversávamos aqui, não sei se você está chegando agora na live, mas a gente conversava sobre o seguinte. Nós temos aí uma fala do ministro Paulo Guedes hoje, reafirmando o seu papel no governo com bastante autonomia. Paulo Guedes falou, agradeço pela confiança do presidente, que por sua vez falou, quem manda na economia deste país é o ministro Paulo Guedes. Então, essa foi, em resumo, a fala do ministro hoje na coletiva ao lado do presidente, tá? Então, foi isso que ele falou. Tô até buscando aqui a fala certinha do presidente, assim, o homem que decide economia no Brasil é um só e chama-se Paulo Guedes, disse Bolsonaro ao lado dos outros ministros, nesta manhã de segunda-feira, certo? Vamos detalhar um pouquinho os nossos mercados agora? Já várias pessoas me perguntaram do milho e também do boi. Vamos entender aqui. Vamos falar do milho primeiro? Mais pessoas me perguntaram lá no comecinho, né, aqui nos comentários. Inclusive, aqui ó, Cipriano, fala do milho por favor, obrigado, abraço. Vamos lá, vamos falar sobre o mercado do milho. Te respondi, né, Diego?
Tá feito, então. Se tiver mais alguma dúvida, manda aqui. Se eu souber a resposta, já te trago. Se eu não souber, vou falar com quem sabe e eu te respondo. Vamos lá. Quando a gente olha para o mercado do milho, a gente tem aí alguns fatores que precisam ser considerados e eles estão mudando com certa rapidez. Se a gente olha para o mercado da B3 agora, que é o nosso mercado futuro brasileiro, até estava conversando com o Guilherme Dorigatti, que é o nosso setorista de milho aqui, nosso editor de milho, e ele dizia exatamente isso. Nós temos um momento onde há uma pressão que vem do dólar, esse dólar em queda ajuda a pressionar um pouquinho as cotações na BMF, ao passo em que a gente tem, por exemplo, as preocupações com a safrinha, trazendo algum suporte para os preços. Alguns estados já plantaram a safrinha fora da janela ideal de plantio. Então, há uma possibilidade de se perder produtividade e isso poderia dar alguma sustentação às cotações. No entanto, as nossas exportações neste primeiro semestre estão um pouquinho mais fracas, todo o esforço está sendo concentrado na soja, isso deve ganhar um pouco mais de fôlego no segundo semestre, então a gente vai olhar para a exportação de milho mais forte no segundo semestre, e a gente tem a questão da demanda interna. O consumo de algumas proteínas já diminuiu, mas o consumo de milho, ele diminuiu um pouquinho, mas menos do que nas proteínas, então a gente ainda tem uma demanda interna consistente, a gente tem uma demanda interna importante, e a gente está exportando muita carne, né? Então a gente está exportando muita carne de frango, a gente está exportando principalmente muita carne suína, e isso demanda dos produtores de proteínas que eles continuem demandando esse milho. Então tem até algumas consultorias falando da necessidade do Brasil importar milho, né? Então a gente tem que olhar para isso. Mas também olhando para a demanda, a gente tem a demanda por etanol de milho, ou de milho para a produção de etanol, que teve uma redução considerável por conta dessa redução nos combustíveis de uma forma geral, no consumo de combustíveis de uma forma geral. Então, veja, tem todo esse alinhamento de fatores que a gente precisa ver acontecer para entender que rumo o mercado do milho vai tomar. Mas essencialmente a gente tem que olhar o comportamento da safrinha e também o comportamento da nossa demanda, certo? Lembrando que a segunda safra já está muito bem vendida, mais de 60% da safrinha já foi comercializada. O Jonatas me pergunta, o DDG faz parte da cadeia de milho ou entra na cadeia de proteína? Tá na cadeia de milho, sim. Então, o que acontece? O DDG está um pouquinho mais caro, porque como você está processando menos milho para produzir etanol, você tem também uma oferta menor de DDG agora, certo? Porque o DDG é o resultado do processamento de milho, né? É a sobra, entre aspas, é um material super rico, mas é a sobra, entre aspas, daquele milho que você processou, né? Então, tem essa correlação e entra na cadeia de milho, sim, tá? Bom, falando sobre o mercado de soja. O mercado de soja começa a semana observando essas pequenas baixas que são registradas na Bolsa de Chicago, ao mesmo tempo em que observa também as baixas do dólar. Mas a gente ainda tem os compradores bastante ativos no nosso mercado, a nossa soja ainda é bastante competitiva e isso mostra que a gente deve ter uma semana aí de preços, se não mais altos, porque na última sexta-feira os preços da soja romperam todos os recordes aí, os recordes principalmente recentes, né? Que a gente tinha de preços ali na casa de 104, 105, 106 reais. Os preços da soja superaram os 110 reais por saca nos vencimentos um pouquinho mais distantes, porque o dólar superou 5,70, né? E o prêmio tá alto para nossa soja e tem demanda e tudo mais. Então a gente deve ter mais uma semana de preços ao menos sustentados. A gente vai ter que olhar o comportamento do dólar para saber se esse preço se reajusta para cima ou se volta a cair um pouquinho, mas de qualquer forma, o mercado bastante focado nessa questão do dólar e nessa questão de Chicago. Chicago está definindo uma direção, porque está bastante dividido entre olhar para os seus próprios fundamentos e olhar para o mercado macroeconômico, para o petróleo, para toda essa questão financeira e as questões todas dos desdobramentos da pandemia do coronavírus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, olhando para fundamentos, nós temos
o início da safra norte-americana, com condições de clima dentro da normalidade, tudo ok. Hoje, no final do dia, sai o relatório diário de acompanhamento de safras, que a gente vai saber quanto foi plantado da área de soja, quanto foi plantado da área de milho. Então, esse é um dado importante, sai no final do dia, depois do fechamento do mercado, tá? E a gente vai olhar também nos fundamentos a questão da demanda. Na última semana, nós vimos a China comprar mais de 600 mil toneladas de soja, dos Estados Unidos. Né? Então, nós temos essa necessidade de entender se os chineses vão continuar comprando soja dos americanos. Para cumprir o acordo que os chineses firmaram com os Estados Unidos em janeiro, o acordo da fase 1, ou a fase 1 do acordo comercial, nós temos que ver a China comprar mais cerca de 30 milhões de toneladas de produtos agropecuários. Entre eles, 10 milhões de toneladas de soja estariam previstos, segundo agências internacionais de notícias. Então, os chineses precisam continuar comprando a soja americana e outros produtos como o milho, como o trigo, como o sorgo. Então, a gente tem aí a possibilidade de algumas compras, tá? Acontecendo aí nesses próximos dias. Além de tudo, a soja em dólares está barata, né, para os chineses. É um momento oportuno para os chineses olharem também para a soja dos Estados Unidos. No entanto, se esse dólar continua subindo aqui no Brasil, aumenta a nossa competitividade e afasta um pouquinho mais os chineses do mercado americano, que foi o que aconteceu na última sexta-feira. As baixas em Chicago, elas se intensificaram à medida em que o dólar subia muito no Brasil e deixava a soja do Brasil ainda mais atrativa, ainda mais competitiva, tá? Então, essa é a condição do mercado de soja. Claro, a gente ainda tem espaço para embarcar alguma coisinha em maio, a gente tem um line-up aí bastante importante para os próximos 3 meses pelo menos, e a gente continua negociando bastante soja, apesar da gente ter uma oferta bastante limitada nesse momento. No segundo semestre, volto a dizer que a gente pode ter uma escassez de oferta que pode vir a ser disputada ali entre exportação e indústria nacional e trazer preços um pouco mais altos. Isso são análises que nós já apresentamos aqui no Notícias Agrícolas por vários especialistas diferentes, tá? Agora o pessoal me perguntando aqui do mercado do boi. Bom, o mercado do boi... e sim, alguém me perguntou no começo da live se a China ia assim. Aqui, ó. Qual a perspectiva para a arroba do boi essa semana? A exportação para a China vai continuar em alta? Olha, a expectativa é de que a China continue sim importando carnes do Brasil de uma forma geral, e para carne de boi não é diferente. A gente está num dos melhores momentos aí para exportação de carne bovina, e esse tem sido um dos fatores mais importantes para a manutenção dos preços ou para a recuperação dos preços da arroba. Enquanto isso, o consumo interno segue bem limitado, e isso ajuda a limitar também a evolução dos preços da arroba. Isso é uma máxima que tem sido acompanhada diariamente, então a gente continua olhando para esses dois fatores: exportação caminhando muito bem e o consumo interno um pouco mais retraído. A gente vai ter que... alguém me pergunta da perspectiva para arroba. Vamos entender, hoje o mercado está subindo um pouquinho no mercado futuro, e a gente vai olhar, hoje no final do dia também, por volta de 13h30, 4 horas, saem os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que vai atualizar o número das nossas exportações. Esses números, eles são importantes e determinantes para a gente entender como estão essas exportações, como estão caminhando, em que ritmo estão, e isso a gente vai ver então o mercado precificando aos poucos, esse bom momento da exportação, tá? A chegada do mês poderia trazer alguma injeção de dinheiro aí, poderia, do novo mês, né, trazer um consumo um pouquinho melhor de carne bovina, mas talvez esse movimento não se confirme. Por quê? Há muitas pessoas com os seus salários reduzidos em função da redução da jornada de trabalho, há muito desemprego, há dificuldade de entender para onde vão as coisas. Então o brasileiro também, na hora de definir ali o destino da sua renda, pode continuar consumindo um pouquinho menos de carne bovina, que é uma carne mais cara em relação a outras proteínas. Isso também segundo analistas de mercado, tá?
Qual país está comprando a maior quantidade de soja do Brasil? China, China, China. A China está levando toda a soja que pode. A gente está respondendo aí por cerca de quase 80% das importações de soja da China são de soja brasileira, e a gente continua sendo o principal exportador para eles, o principal fornecedor dos chineses, tá? Então, a China é o principal destino da soja brasileira, tá bom? Quem pergunta isso é o Ricardo. Obrigada pela pergunta. Alguma notícia positiva para o setor do leite? Bom, para o leite, a notícia positiva é de que os preços vinham realmente numa toada aí de alta devido ao período de entre-safra. Isso pode continuar, e a demanda também, a demanda que eu me refiro é a demanda do consumidor final. Ela também é positiva. Agora, para entender como é que isso da cadeia de distribuição e industrialização desse leite, né? De outro lado, a gente tem custos de produção bastante elevados, não só para o leite, mas para proteínas também, né? Para os granjeiros, os custos estão muito altos. A gente estava fazendo um levantamento aqui, me parece que Santa Catarina tem Santa Catarina tem uma alta de 25% nos custos de produção dos suínos. Para o leite não é diferente, os custos estão muito altos. A gente precisa, então, que esse preço pago ao produtor tem essa manutenção de alta, né? Vamos ver como é que vai ficar, como eu falei, esses outros pontos da cadeia de distribuição do leite, de industrialização, para saber se a gente vai ter essa continuidade dos ganhos, certo? Pessoal, chegando agora, sejam bem-vindos, boa tarde. Deixa eu ver se eu passei aqui alguma... Marques Rogério, certo? Rogério, sobre o algodão, há um grande medo. Pode averiguar quebra de contrato? Posso saber se isso está acontecendo? Sim. Eu sei que o algodão é um setor que vai sentir duramente, já está sentindo duramente os impactos do coronavírus. Estou até buscando aqui se saiu alguma notícia específica hoje, talvez do CPEA, trazendo um balanço aí de como é que foram os preços. Mas sim, a gente tem uma liquidez muito baixa nesse mercado agora, e ela deve seguir assim porque a demanda está bastante retraída em função do coronavírus, né? E é um setor, assim como outros do agronegócio, que vai sentir mais duramente por não ser alimento, né? Então a demanda por não sei se esse é o nome correto, mas assim, os derivados de algodão, né? Ela tá menor agora. Então a gente tem por isso que há essa menor liquidez, por isso que há uma pressão sobre os preços, né? Eu tô aqui buscando um levantamento do CPEA. Hoje, nessa segunda-feira, o CPEA não trouxe mercado de algodão. Se eu não me engano, sai toda terça, hoje é 27, então toda terça-feira, toda quarta-feira, perdão. E a gente vê aqui o indicador CPEA, na última semana, caiu 3% para valer a libra-peso, R$ 2,72. Como eu falei, veja só que informação importante. Colaboradores do CPEA esperam que as indústrias possam retomar as atividades nos próximos dias, mesmo que com pequena parcela da sua capacidade produtiva. Então, até o dia 20 de abril, a gente tinha um recuo de 3% nos preços do algodão aqui no Brasil, baixa liquidez e essa possibilidade ou essa projeção, essa espera de que realmente as indústrias têxteis voltem a atuar de forma normal ou com uma parte da sua capacidade produtiva para retomar, reaquecer um pouquinho dessa demanda, tá? Então, essa questão da quebra de contrato, eu vou averiguar, vou falar com as instituições competentes para te trazer essa pergunta, tá, Rogério? Acho que é importante a gente trazer informação responsável. O algodão é um mercado que tem demandado bastante necessidade de informação. A gente pode, de repente, até fazer uma live aqui só sobre o mercado do algodão, tá? Maurício, esse ajustamento de preço do boi gordo em Goiás, aqui mais barato que Tocantins e Mato Grosso. Maurício, eu não vou saber te responder isso agora, mas trago isso nas próximas lives. Sugiro que você acompanhe diariamente os boletins de mercado do Notícias Agrícolas sobre o mercado do boi gordo. Ele entra perto de meio-dia sempre, sempre com ou um analista de mercado ou um pecuarista. A gente fala com muitos pecuaristas aí do Mato Grosso, e hoje a gente ia conversar com a Acrimate,
Então é importante você, se você está acompanhando essa live, depois deixa essa live, a hora que acabar, você parte direto para o Notícias Agrícolas para ver esse boletim, essa entrevista de hoje, tá? Vai estar lá e aí você vai ter mais informações sobre essas diferenças de preço de forma mais detalhada, tá? O Alexander vai ter muito mais competência para te responder isso do que eu, junto com o pessoal da Acrimate, e na sequência, os próximos, a gente vai falar com mais estados, com analistas, e certamente você vai ter sua resposta, tá? Deixa eu ver aqui. Nesse momento, o Lucas me pergunta, nesse momento, devo investir aproveitando o melhor preço da soja ou seguro investimento? Lucas, meu amigo, isso é uma pergunta para um super profissional, né? Sugiro que você procure um cara da sua confiança, tá? Um profissional massa, com quem você já trabalhe, que conheça as suas realidades, que conheça os seus custos de produção e as suas necessidades de caixa, as suas necessidades de margem, qual precisa ser o seu lucro para cobrir bem os seus custos de forma saudável e você fazer bons preços, boas margens, para te dar esse momento aí de decisão, tá? A melhor orientação que eu posso te dar é essa: procure um profissional da sua confiança para te indicar o que é melhor agora, tá? Eu não tenho essa competência, essa capacidade para te indicar um investimento. Mas o que eu posso te dizer, o mercado da soja aqui no Brasil está num momento historicamente positivo, os preços são historicamente altos e a gente tem essa questão do dólar aí sendo o grande colchão ou o grande catalisador dos preços da soja, melhor dizendo. Lembrando que a taxa de juros aqui no Brasil caiu e está no menor nível da história, são 3% a taxa básica de juros, a Selic, mas o juro para o consumidor, por exemplo, não está caindo. Então, tem que olhar todos esses fatores, né, para saber a que taxa são esses investimentos que você quer fazer, enfim. É muito, muito detalhe para você, por isso que eu te digo, busque um profissional bem próximo de ti, com quem você tenha bastante empatia e confiança para tomar essa decisão, tá? Tem umas pessoas aqui que querem falar comigo, mas será que elas querem falar comigo? Vamos tentar? Vamos ver se é verdade ou se é sem querer. Enquanto isso, vamos continuar checando aqui as nossas... Não. Esse botãozinho aqui, ó, cruel, do quero conversar com você na live. Cruel esse botãozinho. Bom, seguindo com os nossos destaques, falamos de clima, falamos de soja, falamos de milho, falando agora do mercado do café. Os preços estão caindo um pouquinho hoje na bolsa de Nova York. Vem essa questão toda. Tem um pessoal aqui pedindo para a gente fazer a live em inglês. A gente pode até fazer um hi, welcome. A gente pode até fazer uma live em inglês no outro momento, certo? Para a gente dar notícias aí para os nossos colegas que estão ao nosso lado aí. A gente nem sabe que está sendo visto por amigos de outros países. Mas o Notícias Agrícolas é um site, apesar de ser um site brasileiro, é um site visto por mais de 60 países. E a gente tem realmente um alcance muito legal, né? A gente tem um número de acessos muito positivo. Nós somos o maior portal de agronegócio da América Latina, por isso que a gente tem esse alcance também global, porque a gente traz informações não só do agronegócio brasileiro, mas dos principais países produtores, exportadores e importadores, tá? Uma situação que está na pauta aqui para o Notícias Agrícolas também para hoje e para os próximos dias. As nossas exportações de frutas. A gente está em contato com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que já nos mostra que tem uma redução de 20% a 30% nas exportações brasileiras de frutas para o Canadá. São frutas frescas. Então, não só esse país está importando menos, como há outros países com dificuldade realmente. Há várias dificuldades, né? Logística, demanda e tudo mais, embora a nossa logística esteja funcionando normalmente, há alguns portos de alguns países que não estão recebendo normalmente, tá? Então, por isso que a gente tem esses probleminhas. Então, a exportação de frutas é uma pauta que está aí para os próximos dias. Se você quiser saber mais, continue nos acompanhando por aqui. A gente está falando também, está averiguando essa questão dos custos de produção para todas as culturas. Se você quer saber também
mande a sua cultura que você quer saber os custos de produção. A gente vai trazer aqui essas informações e também a possibilidade ou o temor da gripe aviária chegar ao Brasil, né? A gente está registrando aí alguns focos da doença, então a gente está de olho nisso. A gente está acompanhando o mercado do petróleo, a gente está acompanhando o mercado do boi, a gente está acompanhando essa questão da safrinha de milho, como eu falei, tem problemas e problemas graves em alguns estados produtores, então a gente tem que olhar, por enquanto, esses problemas que estão sendo verificados na safrinha não têm força para promover uma alta muito significativa nos preços do milho, por isso que a gente tem visto aí as cotações seguirem nessa tendência de recuo que a gente já sabia que ia acontecer, a gente adiantou com as análises também aqui no Notícias Agrícolas. Então, tudo isso continua na pauta aí para os próximos dias, tá, pessoal? Felipe me pergunta sobre a estiagem do Rio Grande do Sul e a prorrogação de investimentos. Investimento feito através do Moder Frota não se aplica para prorrogação? Me parece que não, Felipe. São financiamentos diferentes, mais voltados ao custeio das lavouras mesmo. Então, eu acho que o financiamento pelo Moder Frota não vai se aplicar para essa prorrogação. Posso trazer essa resposta para você nas próximas lives, mas eu acredito que não. Mas busque saber, principalmente junto à Farsul, quais são os detalhes das medidas para os produtores que foram afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul. A Farsul tem um detalhamento de todas essas medidas e vale a pena você checar com eles, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, para entender qual é o peso disso, qual é o impacto dessa condição e o que você pode fazer. E se o seu caso não tiver nessas medidas, qual é a melhor orientação que eles vão te dar? Isso é o melhor que você pode fazer nesse momento, tá? Quando se trata dessa questão de financiamentos versus investimentos versus seca no Rio Grande do Sul. Cleiton, voltando a falar em dólar, qual a perspectiva para os próximos meses? Cleiton, essa é a pergunta de R$1 trilhão, porque como o dólar está 5,60, passou de 1 milhão para 1 trilhão de reais. As pessoas não estão mais precisando a quanto chega o dólar. Tem algumas estimativas aí falando que o dólar chega a R$6. E claro que isso vai acontecer, dessas estimativas aparecerem, porque o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados financeiros, ele é duramente especulativo, né? Então, as especulações podem fazer as cotações chegarem a R$6, como elas podem fazer também as cotações voltarem para os 5,50, para os 5,40, né? Então, é muito difícil a gente entender essa perspectiva. O que você não pode desviar o foco? Da questão política aqui no Brasil, que é a questão central para a movimentação do dólar nesse momento, e nem do mercado financeiro internacional e a possibilidade de haver a possibilidade não, vai haver uma recessão econômica global. Como isso vai impactar nas diferentes economias, como isso vai impactar nas outras moedas e também no andamento do dólar como um ativo, ele mesmo, o dólar, só ele, né? Que é um dos ativos mais seguros do mundo, que é para onde os investidores correm no momento de incerteza. Então, é isso que a gente vai ter que monitorar dia a dia. Assim como de semana a semana a gente vê mudanças, por exemplo, no Boletim Focus, nas perspectivas para a nossa economia, a gente vai ver dia a dia acontecer as mudanças nas perspectivas para a economia global e isso vai impactar diretamente no andamento do dólar. E no dólar frente ao real e no dólar frente a outras moedas também, tá? Então, não dá para a gente precisar. Nem mesmo os economistas estão fazendo isso agora, os analistas de mercado. Como eu digo, tem todo tipo de estimativa agora, né? A RC Mercosul já falava em algo entre 5,50 e 5,70 e foram na mosca, né? Mas, assim, imagina como é difícil fazer uma projeção para o dólar com o Banco Mundial falando que a nossa economia vai cair 5%, né? Ou o Boletim Focus mudando a nossa contração do PIB de 2,96% para 3,34% numa semana. Então, é muito difícil fazer essa projeção para o dólar, tá? Você vai ter que monitorar dia a dia as notícias e saber que impacto elas têm, né, no andamento desse mercado, certo? Que tipo de notícia você vai ter que ler daqui para frente, tá?
tudo no Notícias Agrícolas, é importante dizer, viu? Ó, uma prova do que eu tô falando, vou te falar. O dólar tá subindo agora. Quando a gente começou a falar, ele tava caindo 0,72%. Agora tá subindo 0,27% e já vale R$ 5,68. R$ 5,68, tá? Tava caindo até um segundo atrás. Muito obrigada pelos elogios que vocês estão mandando para a live. Lembre-se que eu não enxergo muito bem, por isso que eu me aproximo aqui. A Lari me pergunta, Carla, bom momento para negociar soja futura? Sabe informar cotações do mercado futuro de Santa Catarina? Ó, mercado futuro de Santa Catarina, não sei te dizer precisamente deste estado, mas sei que as vendas futuras de soja, elas sim trazem bom momento. De que forma? Resultado de uma operação bem estruturada, onde você vendeu a sua soja, comprou seus insumos para a safra 2020-21, certo? Então, você está vendendo sua safra futura, já constrói os seus custos de produção, porque você vai ter uma margem considerável. Os fertilizantes em dólares estão mais baratos, cerca de 25% mais baratos. Tá? Então, isso é importante. As relações de troca, elas também estão melhores do que no ano passado, apesar desse dólar. Por quê? Porque você está fazendo a operação casada. Você está vendendo a sua soja, o seu milho, o seu café, seja o que for, e você está comprando seus insumos num dólar semelhante. E se você olhar o dólar futuro, se você for travar um câmbio futuro, você tem valores ainda mais elevados. Então, veja, bom momento para negociar soja futura? Só que você precisa ter uma operação bem feita para que os resultados também sejam positivos. A mesma orientação que eu dei para o Lucas, perguntando onde ele investia, a mesma orientação eu dou para você, Lari. Procure um profissional de confiança para entender a sua realidade, entender os seus custos, entender suas necessidades de caixa e, na sequência, então, fazer essa venda. Essa venda precisa ser uma venda focada, boa parte dela na compra dos insumos, para não perder esse casamento do dólar e do real, tá? E as operações precisam ser feitas na mesma moeda. Não adianta você vender a sua soja em reais e comprar só os seus insumos em dólares. Você precisa saber como vai ser essa relação de troca para não ficar no prejuízo, tá? Em relação à exportação de carne bovina e os preços das rações, rebanho, confinamento, pode aumentar? Olha só, Jonatas, a perspectiva é de que o confinamento crescesse menos do que o inicialmente esperado, porque o mercado de reposição está muito caro, né? Houve uma valorização do mercado de reposição bem distante da valorização do boi gordo. Então, e os custos das rações também estão elevados. Então, o confinamento poderia crescer um pouco menos do que o inicialmente estimado. Isso é uma análise da Scott Consultoria, tá? A gente tem um boletim aqui recente só sobre o mercado de reposição que traz essas informações bem detalhadas ali para mercado de reposição. A reposição está alta em quase todos os principais estados confinadores. Então, pode ser que a gente não tenha um aumento como a gente imaginou do confinamento. Mais do que isso, o consumo interno está patinando, embora as exportações estejam positivas, tá? Como está o mercado do café? O mercado do café, me pergunta aqui o Sufital, esse é o nome do perfil dele. Olha, o mercado do café é um dos mais incertos de se analisar. Não um dos mais incertos, mas um que tem maior cortina de fumaça em cima das informações. Porque o consumo está muito incerto, a gente tem as perspectivas aí do início da colheita brasileira, que está passando alguns problemas, algumas ressalvas ali para começar a colheita em função da necessidade das medidas sanitárias. Então, é uma dificuldade de observar esse mercado. Fora que, como commodity, o mercado vai sentir efetivamente, não tem como, né? Essa pressão que vem do financeiro. Estou até buscando aqui os preços do café para a gente saber como é que está agora, tempo real. Perda de pouco mais de 40 pontos na Bolsa de Nova York, os preços variando entre 104 e 109 centavos de dólar por libra-peso. Mas claro que o favorecimento do dólar não se limita só à soja, né?
a saca de café está valendo mais de R$ 600 aqui no Brasil. E os produtores também estão fazendo algumas vendas futuras, estão fazendo hedge, estão comercializando com antecipação e aproveitando esse momento. Como? Também fazendo operações estruturadas. Por isso que vocês têm que ter um profissional de confiança. No caso do café, as cooperativas podem ajudar muito a entender que momento é esse, tá? Então, olhando assim, de uma forma bem superficial ou bem geral, né, um contexto simplista do mercado do café, é isso que a gente tem, tá? Vini, soja com boas condições para soja futura é o momento? É o momento de você fazer os seus cálculos e saber se é o momento para você, Vini. Bons negócios estão sendo feitos, os preços estão muito elevados da soja a futuro, da soja 2020-2021. Na última semana ou na anterior, saíram negócios para a soja 2022 aqui no Brasil, tamanha oportunidade. Então, é só entender qual é a sua realidade. Se for bom para você, te der lucro, boa margem, saudável, custo de produção ok, pode ser um bom momento. Consulte um profissional especializado de sua confiança, tá? Vamos ver, a gente tem mais alguns comentários aqui. Como está o agro em relação ao Covid-19? A Jaine. Vamos ver, ela, não sei se ela quer conversar comigo, vamos ver se vai dar para a gente fazer uma transmissão aqui com ela. Olha só, o Daniel Olive, nosso diretor, mandou aqui para vocês o link para a cotação do dólar, para vocês conseguirem acompanhar em tempo real. Aí ele vai ter um gráfico e você, ó, o Daniel está comentando aqui, dólar em tempo real. Nesse link que ele mandou, vocês vão conseguir acompanhar a volatilidade desse ativo nesse momento, diante de todas essas notícias. Jaine, você quer falar com a gente? Real ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Ah lá. Então, olho vivo nesse link aí que o Daniel mandou para vocês, tá? Que é ali no Notícias Agrícolas, tempo real, para vocês entenderem. E aí vai se confirmar o que eu estou falando para vocês. É uma volatilidade muito intensa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no mesmo dia faz assim, e o dia todo, e amanhã não vai ser diferente, e quarta-feira não vai ser diferente. Por quê? Porque é uma série de notícias para serem divulgadas. A questão da pandemia do coronavírus, ela continua. Já acabei com a volatilidade da porta, agora sim. Algumas pessoas me perguntaram aqui também, qual plataforma você acessa em tempo real para cotação do dólar? Notícias Agrícolas, a melhor do Brasil. Sim. A Jaine me perguntou como está o agro em relação ao Covid-19. Jaine, é assim, ó. Eu venho comentando muito isso durante as lives. Desde que começou a quarentena, a gente começou a fazer as lives diárias. E o que a gente pode observar? Se a gente olhar o agronegócio, fizer um balanção geral, a gente vai ver que o agronegócio brasileiro ele vai ter um saldo positivo pós-pandemia, né? Por quê? Porque a gente produz comida, a gente produz alimento e ninguém parou de comer. Inclusive, as pessoas comeram mais, estão comendo mais, né? Mas há outros setores que não estão ali considerados como essenciais. Quais são esses setores? Algodão, flor, plantas ornamentais, borracha, combustíveis, etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar. Esses setores, eles sentem muito agressivamente, tá? E alguns outros alimentos que têm problemas de consumo mais demorado, como as hortaliças, por exemplo, ou as frutas que a gente exporta, que precisariam ter uma outra dinâmica, esses setores, eles sentem muito mais agressivamente. Então, como eu falei, há um saldo positivo, tá? Para o setor, de uma forma geral, mas, em contrapartida, a gente tem uma necessidade de observar setor a setor que vai nos mostrar justamente isso, que a gente tem dificuldades diferentes para cada setor. O setor sucroenergético, por exemplo, é um dos que mais sofre. As usinas podem aumentar pedidos de falência. O setor já vinha numa situação financeira bastante desconfortável. E isso agravou a situação. As medidas de apoio a esse setor ainda não foram divulgadas. Elas precisam sair com urgência.
para dar uma folga para essas usinas, para que, né? Porque o que aconteceu? A redução no consumo foi muito rápida e muito drástica, né? Aí se agravou com a crise do petróleo. Aí foi um Deus nos acuda. Aí o setor precisa de novas medidas, de outros padrões para negociar, para pagar os seus financiamentos, linhas de crédito, para sair, perdão, desse buraco e tentar resolver a situação. Então, é necessário olhar setor a setor. Se a gente olhar para a comida, frango, suíno, carne, leite, arroz, feijão, trigo, soja, milho, positivo, tá? Positivo. As hortaliças, os hortifrutis de uma forma geral, sentem mais porque esse consumo é diferente agora, né? A realidade, a adaptação do consumo foi totalmente alterada. Há um novo normal para o consumo de alimentos. Então, o brasileiro está estocando mais aquilo que ele tem uma durabilidade maior. Né? Então, por exemplo, frutas que duram mais na geladeira, elas são mais consumidas. Laranja, maçã, pera, peras mais duras. Isso é um levantamento do CPEA, né, da parte de hortifruti. As frutas que têm mais sensibilidade, que elas estragam mais rápido e elas acabam sendo até um pouquinho mais caras, se a gente for ver, exceção, sei lá, da banana, por exemplo, elas têm uma demanda mais baixa, por isso elas têm uma pressão sobre as cotações. Então, há essa diferenciação, tá? É olhar setor por setor, tá? Qual o impacto, quais os impactos nos abates de frangos e suínos em 2020? Haverá crescimento, estabilidade ou retração nos abates versus 2019? Bom, a situação dos abates, ela oscila entre olharmos para o consumo interno e olharmos para as exportações. Se a gente olhar para as exportações, a gente precisa abater mais, né? A gente precisa continuar produzindo a todo vapor porque as nossas exportações estão muito fortes. Então, a gente tem toda essa possibilidade de exportar mais. A gente tem potencial para exportar mais que em 2019, que já foi um ano positivo para as exportações brasileiras. Mas, de outra forma, a gente tem uma redução no consumo interno, principalmente de carne suína. A gente já tem uma baixa nos preços do suíno. Então, assim, é importante a gente analisar também que abate de animais não é como plantar e colher, né? Às vezes não dá para esperar, ou às vezes a gente tem que esperar